Olá, povo abençoado, que a paz de Cristo esteja convosco. Jesus te ama e eu também. Quero convidar hoje você a ler a palavra de Deus juntamente comigo em Mateus capítulo 5 e o versículo 3 apenas. Leia junto comigo. Mateus capítulo 5 e o versículo 3, que diz assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Reino dos céus, também reino de Deus. Então, temos hoje por tema os pobres de espírito. Então, quem são esses pobres de espírito? Que deles é o reino dos céus. Ou seja, eles fazem parte desse reino, naturalmente fazem parte desse reino. Por serem pobres de espírito, mas não estamos falando de pobreza material, pois estamos falando de algo que é interior. Então estamos falando de pessoas que são pobres interiormente. Mas pobre de quê? De orgulho. Uma pessoa que é pobre de espírito não tem um orgulho. Porque o orgulho faz com que eu e você possamos nos sentir merecedores. Você começa a entender agora? Merecedores. Então, muitas vezes achamos que somos merecedores das bênçãos de Deus. Mas eu mereço. Aí daí começa a surgir as perguntas: Senhor, por que isso? Senhor, por que aquilo? Senhor, por que eu estou passando isso? Por que eu estou passando aquilo? Porque as pessoas não podem mais sofrer. Porque têm orgulho. Porque se acham auto-merecedoras. Então muitas pessoas se sentem assim, auto-merecedoras. Mas Jesus pôde tomar a nossa maldição sobre si, ser maldito no nosso lugar, conforme está escrito em Gálatas, capítulo 3 e o versículo 13. Porque na verdade a palavra diz que Jesus tomou a maldição da lei que estava sobre nós, no caso, a nossa maldição, e se fez maldito no nosso lugar, pois a palavra diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Mas o pobre de espírito, ele tem esse reconhecimento de que ele não é merecedor. Então começamos a falar de algo que lembra muito um assunto que falamos aqui há pouco tempo. É isso mesmo, sobre o servo inútil. Conforme está escrito aqui em Lucas, capítulo 17, e o versículo 10, Jesus dizendo assim: Assim vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos. Então nada que eu e você possamos fazer aqui será mais do que a nossa obrigação. Jamais faremos mais do que a nossa obrigação. Mas eu sirvo a Deus há tanto tempo. Não fazemos mais do que a nossa obrigação. Mas eu evangelizo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu renunciei isso, renunciei aquilo. Graças a Deus por isso. Mas nem por isso eu e você temos merecimento, se fazemos tal. Muito pelo contrário. Pelo menos somos servos inúteis. Mas o inútil aqui não é porque não serve para Deus. Muito pelo contrário. É porque não é merecedor. Porque na verdade é aquele que não fizer aquilo que Jesus ensinou, conforme eu já tinha falado de outra vez, sequer será um servo de Jesus. Mas o pobre de espírito, ele segue conforme está escrito aqui em João capítulo 15 e o versículo 5, a parte final que diz assim: Porque sem mim nada podereis fazer. Então sem Jesus a gente não pode nada. Sem Jesus a gente não consegue absolutamente nada. Jamais sem Jesus eu e você poderíamos nos aproximar de Deus. Você sabia disso? Conforme João capítulo 14 e o versículo 6, quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jamais conheceremos o Pai se não for por meio de Cristo. Então já começamos a ver que não há merecimento em nós. Mas Jesus sim carrega toda a nossa culpa no nosso lugar. Então o pobre de espírito está
caracterizado na condição de alguém que reconhece que não pode sem Jesus. Mas eu queria mostrar para você aqui que há pessoas, por exemplo, que confiam, por exemplo, nas suas riquezas. Então vamos ler, conforme está escrito aqui em Marcos, capítulo 10, do versículo 23 ao versículo 25, que diz assim: Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Você está vendo que não é por merecimento. Então há pessoas que confiam nas suas riquezas e já se acham seguras. Há pessoas que confiam no seu próprio braço ou de outras pessoas. Porque também, se fôssemos ler aqui, conforme está escrito em Jeremias, capítulo 17, e o versículo 5 diz assim: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Então, há muitos que confiam no próprio braço, confiam em outras pessoas, e Deus está dizendo: maldito a pessoa que confia em si mesmo. Então, na realidade, há algumas expressões bíblicas aqui também, que vai abranger também pessoas que acham que a questão de não crer em Deus, por exemplo, os isenta daquilo que podemos dizer consequência dos seus atos. Então há pessoas também que acham que, mas eu não creio em Deus, não acontece nada, eu não acredito que Ele existe. Mas, conforme Deus mesmo nos diz na sua palavra, Gálatas capítulo 6 e o versículo 7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Veja que não há nenhuma questão de fé nesse texto aqui, para se receber aquilo que a gente planta. Você concorda? É um compromisso estritamente de Deus. É Deus que está dizendo que conforme a gente planta, a gente vai colher. Então, a pessoa, já podemos ver que há pessoas que confiam nas riquezas, há pessoas que confiam na força do próprio braço, há pessoas que confiam até mesmo na sua descrença. Mas também há pessoas ainda que confiam na sua própria religião. Aí você poderia dizer: opa, alto lá, mexer com a religião. Mas infelizmente acontece também. Quando Jesus fala aqui em Lucas capítulo 18, do versículo 9 ao 14, veja que Jesus já começa dizendo, isso aqui é uma parábola de Jesus. Quer me acompanhar com essa leitura? Lucas capítulo 18, do versículo 9 ao 14. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então a gente vê uma história aqui entre a humilhação e o orgulho. Mas o publicano era um pecador. Ele não era sequer uma pessoa religiosa.
Mas se você for ler sua Bíblia, você vai ver que o fariseu já era uma pessoa religiosa, respeitada, mas chegou com orgulho, e Deus não recebe orgulho de ninguém. Então foi isso que aconteceu. Mas o publicano não. O publicano era uma pessoa que não tinha religião, um pecador. Se fosse falar de uma forma mais assim comum naquela época. Então até hoje, quando lemos a Bíblia e usamos o termo publicano, se refere a pecadores mesmo. Essa que é a verdade. Embora tenha uma relação também com aquela questão, né, que também está falando também de publicano como cobrador de impostos. Mas em todo caso, o linguajar mais comum é pecador. Então o publicano ele é considerado uma pessoa rejeitada. Aquele ali não serve a Deus não, esse daí não serve de forma alguma. Então o fariseu já estava lá se orgulhando. Não sou como os demais. Então você veja que também há pessoas que se confiam, que acham que já estão justificados por causa da religião. Então deixam que nasça o orgulho em si mesmos. Mas conforme já havíamos falado, o pobre de espírito ele carrega em si a humildade. E sabe que não tem mérito. Sabe que não é merecedor. Então se nós fôssemos ler, por exemplo, conforme está escrito aqui em Efésios, capítulo 2 e o versículo 8, a palavra de Deus também nos diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Você sabe o que é um dom? Dom é presente. Então, por presente, eu e você não pagamos. Ainda mais se for um presente de Deus. Quando Deus resolve dar algo a gente, é porque de fato a gente sequer teria nem como fazer nada concernente a isso. Mas é por meio da fé. Então, pela graça, somos salvos por meio da fé. Aí você poderia perguntar, mas como assim? Por meio da fé em quem? Em Jesus. Se lembra da parte final do versículo 16 de João capítulo 3? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então só não morremos eternamente se crermos em Jesus. E para isso precisamos reconhecer que Jesus é o Salvador. E Ele é o Senhor. E só nessas condições nos tornamos também pobres de espírito, porque reconhecemos que somos dependentes de Jesus e que sem Jesus não podemos nada. E se reconhecemos que dependemos dele, também já começamos a aprender a nos submetermos à sua vontade. Então aqui é pela graça que eu e você somos salvos. É a graça de Deus na nossa vida, que é dada por meio do seu amor. Agora sim, eu posso dizer o versículo inteirinho. João capítulo 3 e o versículo 16 nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então podemos ver que é por causa do amor de Deus, não por causa das nossas obras. Inclusive, né, tá aqui no texto também. E mais uma vez eu peço sua compreensão e convido você a abrir sua Bíblia. Abra sua Bíblia novamente em Efésios capítulo 2 e vamos ver o versículo 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então o pobre de espírito, por sinal, ele é uma pessoa humilde. Engraçado que o próprio Jesus nos diz assim em Mateus capítulo 11 e o versículo 29. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então observe que o pobre de espírito ele é uma pessoa que ele é humilde. Ele por dentro ele é uma pessoa pobre espiritualmente, porque ele sabe, esse termo que está dizendo é que é por dentro ele reconhece que ele depende de Jesus. E sabe que só a misericórdia de Deus na vida dele. Ao final de contas, por falar em misericórdia de Deus, imagine que Lamentações capítulo 3 e o versículo 22, a palavra de Deus nos diz também que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos.
Então a única razão de eu e você não sermos destruídos, mesmo crendo em Jesus, é a sua misericórdia. Essa que é a verdade. Então você veja que mesmo que eu e você creiamos em Cristo, só por meio da sua graça, da sua misericórdia, do seu sacrifício que foi dado por mim e por você, é que podemos ser salvos. Mas continuamos falando sobre o pobre de espírito. Então só o pobre de espírito ele vai ver que a riqueza dele não pode salvá-lo. Então já dá para ver que ele pode ser uma pessoa financeiramente rico ou pobre, tanto faz, ele é pobre de espírito e ele não tem confiança no que tem. Ele não confia nas suas obras, porque sabe que não pode salvar. Então, portanto, mesmo que ele seja uma pessoa religiosa, ele sabe, eu sirvo a Deus na minha religião, mas a minha religião não pode me salvar. Só Jesus. É verdade. Também, ele é uma pessoa que ele entende que se não é pelas obras, também ele não tem merecimento. Então esse é o pobre de espírito. Esse que é dependente de Deus. Esse que reconhece que precisa de Deus. Ah, mas eu preciso da ajuda de Deus. E se submete à sua vontade. Assim como a questão do servo inútil, que mesmo que tenha feito tudo, conforme Lucas, capítulo 17, versículo 10, ele sabe, ele tem a consciência de que eu não fiz tudo. Eu mesmo fazendo tudo, mesmo que eu cumprisse tudo, ainda assim eu não teria mérito. Ainda é a graça de Deus. Então, diante de tais informações, já podemos ter em mente o que é os pobres de espírito. São aqueles que reconhecem que não têm merecimento, que reconhecem que as obras não salvam. Então, se minhas obras não podem me salvar, eu já sei que eu não tenho merecimento. Nem as riquezas, nem a força do braço, mas só Jesus. Só Jesus. Aí você poderia me perguntar, e o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Em primeiro lugar, eu queria dizer que o reino de Deus ele não é uma religião. Nem tampouco uma denominação. O reino de Deus é simplesmente Deus reinando na nossa vida. É quando olhamos para Deus e recebemos Ele como nosso Rei. Então só pessoas que podem olhar para Deus como seu Rei é que também podem fazer parte do reino. Essa que é a verdade. E o pobre de espírito, ele olha dessa forma. O pobre de espírito, por ele reconhecer que ele é dependente de Deus e submisso a Deus, ele também é perseguido por causa da justiça de Deus. Aí a palavra diz, bem-aventurados os que são perseguidos. Vamos ler aqui, fica mais interessante. Mateus capítulo 5 e o versículo 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então estamos falando realmente dos pobres de espírito, que ao mesmo tempo acaba sendo uma característica geral, conforme o restante das bem-aventuranças. Com a graça de Deus eu posso vir a falar sobre outras bem-aventuranças, que também são características de uma pessoa que realmente se voltou-se para Deus. Mas sempre entendendo que essa é a visão do pobre de espírito. Ele sabe que ele depende de Deus, ele só pensa em Deus, ele só fala de Deus e só encontra a salvação em Deus. E nunca podemos esquecer também que Jesus é Deus. Conforme João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Também, conforme Colossenses, capítulo 2, versículo 9, fala que nele habita corporeamente toda a plenitude da divindade. Então, tudo que Deus tem de forma integral, todo o poder de Deus, Jesus tem em forma corpórea. Toda a divindade. Em outras palavras, Jesus é Deus tanto quanto Deus Pai é Deus. Então Jesus é Deus na pessoa do Filho. Então é dessa forma que as coisas acontecem.
É dessa forma que as coisas funcionam. Então, só para um treinamento de memória. Quem são os pobres de espírito? Aqueles simplesmente que são dependentes de Deus. Aqueles que reconhecem que precisam de Deus. Que sabem que não vem pela sua força e que por mais que ele faça, não vai ter merecimento, porque ainda é pela graça que ele é salvo. Conforme Efésios capítulo 2, versículo 8. E ao mesmo tempo se submete à vontade de Deus. Porque ele reconhece, sou servo inútil. Então por mais que eu faça, não tenho mérito e sou servo inútil. Senhor, eu não mereço. Então ele se submete como um servo obediente a Deus. Então estes são os pobres de espírito. Aqueles que não têm orgulho. Aqueles que têm em sua mente: ah, mas eu não tenho merecimento próprio. Então tudo é Deus que nos dá. Então, por meio de Cristo, podemos alcançar a salvação pela qual não merecemos, mas é o dom de Deus para a minha e para a sua vida. Então, guarde hoje no seu coração essas palavras e pratique no seu dia a dia o ser pobre de espírito. Pratique no seu dia a dia a dependência de Deus. Sendo humilde e reconhecendo ser dependente de Deus. E reconhecendo a necessidade de se submeter a Deus. Então que assim todos nós possamos nos submetermos a Deus. E assim, aonde eu e você estivermos, seremos fiéis a Deus verdadeiramente. Dentro e fora da religião, ainda assim seremos fiéis, independentemente, porque o que vale aqui é se andamos ou se não andamos com Deus, é se o obedecemos ou não obedecemos, é se o reino de Deus é ou não é prioridade na nossa vida. É isso que vai fazer a diferença. Por isso que eu posso servir a Deus dentro ou fora da religião, porque o que vai fazer a diferença é se o reino de Deus e a sua justiça tem primeiro lugar na minha vida. É se o reino de Deus e a sua justiça é prioridade na nossa vida. É isso que vai fazer a diferença. É se o primeiro amor da nossa vida, o grande amor da nossa vida é Deus. Em primeiro lugar. E se em segundo lugar somos capazes também de amar o nosso próximo, como a nós mesmos. Mas se por acaso o reino de Deus é primeiro lugar na nossa vida e a sua justiça, e amamos a Deus com o nosso todo e ao nosso próximo como a nós mesmos, com certeza, eu e você somos bem-aventurados e fazemos parte do reino de Deus, porque também somos pobres de espírito, porque reconhecemos que somos dependentes do Senhor. Mas só para não deixar você por fora do versículo que fala sobre o amor a Deus e ao próximo, então fica aí para você Mateus capítulo 22, do versículo 37 ao versículo 40. Então você pode ler esse texto aí e ver sobre o nosso amor a Deus. E com relação ao reino de Deus em primeiro lugar, como também eu estou falando aqui, pode ser para pessoas que talvez nunca sequer leram a Bíblia, porque a palavra de Deus é para todos. Mateus capítulo 6 e o versículo 33. E caso haja ainda alguma dúvida, nós estamos com um bate-papo geral lá no grupo. E qualquer coisa é só perguntar para o administrador. E eu vou estar lá respondendo para você. Então qualquer dúvida pode perguntar. Mas guarde no seu coração essas palavras e saiba que ser pobre de espírito é ser dependente de Deus, é ser bem-aventurado, é fazer parte desse reino. É Deus reinando na nossa vida e temos o acesso do reino de Deus na nossa vida, porque fazemos parte desse reino. Isso é ser pobre de espírito, é ser bem-aventurado, é ser muito feliz, é alcançar a graça divina. Que o Senhor abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.
Amém.